E a gente se tratando de ministério, como você estava falando, como é que hoje você está conseguindo, assim, vamos dizer, manter, projetar os projetos, né, que já existiam, na verdade. E hoje você está, assim, meio que... eu não vou dizer sozinha no barco, mas você está como gestora, você está como a guerreira ali de linha de frente, espiritualmente falando, financeiramente falando, né? Tanto a igreja hoje, a Luz Divina e o próprio centro de recuperação. Como é que está sendo essa nova experiência, essa nova fase? O desafio é gigante, sabe? Às vezes alguém me pergunta, já me perguntaram antes, qual é o maior desafio de continuar sem o irmão Lázaro? Sempre que eu abro uma caixinha de pergunta, alguém me faz essa pergunta. E eu sempre digo que alguns ministérios Lázaro deixou. Deus confiou a mim, está de alguma forma à frente. Você disse muito bem, não sozinha. Existe uma rede de apoio muito grande. Sozinho eu acho que ninguém consegue. Justamente. E Deus sabe disso, né? Então ele preparou pessoas, ele usou o próprio Lázaro para preparar muita gente para nesse momento estar comigo. E pessoas que foram discipuladas por ele. E ali no hospital, ele me fez uma pergunta e me deu algumas respostas. Embora naquele momento eu não entendia, porque eu não imaginava que a história teria aquele desfecho. Ele falava assim: amor, será que as pessoas entenderam o que eu falei? Será que as pessoas entenderam, as pessoas que ouviram? E eu sabia que ele estava se referindo a todos que ouviram a pregação, todos que ouviram uma música, mas principalmente as que conviviam com ele, sabe? Aquelas que o ministério, o pessoal da igreja, as pessoas, os que estavam perto. Por quê? Porque ele falava assim, ó, se as pessoas entenderam, a história não acaba, sabe? Se eu conseguir formar discípulos, eu entendi para mim depois, claro. Quando eu parei, eu falei, realmente, se eu entendi o que Lázaro falou, se convivendo com ele, eu entendi a motivação, o porquê de cada atitude, o porquê de abrir a igreja, o porquê do sentimento novo. Isso não vai morrer, isso não vai acabar, porque isso é o legado verdadeiro. E isso sim foi o que me deu mais força, o que me impulsionou a continuar. E ainda me impulsiona, né, todos os dias. É porque eu entendi a motivação. Para mim, o maior desafio é criar Alice e Luna, sem a presença do pai. Então, quando eu cheguei ali no hospital, naquele dia 19 de março, por volta de 11 horas da noite, que o médico me deu aquela notícia, era a primeira coisa que eu pensava, falava, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou falar isso para Alice e Luna? Como é que elas vão reagir? Como é que eu vou criar essas meninas? Como é que vai ser a vida delas sem a presença do pai? Então, eu entendi no primeiro momento que aquele seria o maior desafio. E ainda penso assim, embora eu tenha sido criada por uma mãe, né, sem a presença do meu pai, e eu sei que Deus, ele se manifesta como pai. E isso eu tenho também visto, sabe, ao longo desse... Porque realmente é uma eternidade. É rápido, quando a gente pensa que o tempo passa muito rápido, parece que foi ontem, para a saudade, para a dor, sabe? Mas para a ausência parece que tem muito tempo. E durante esse tempo aí de 1 ano e 8 meses, eu tenho visto o cuidado de Deus como pai na vida das meninas, na Igreja Batista Luz Divina, como pastor. Deus tem se revelado como pastor naquele lugar. Lázaro tinha formado alguns discípulos, como eu disse, graças a Deus. A gente tem ali o pastor Wagner, o pastor Dorielson, que é meu irmão, vários outros líderes, outros irmãos, líderes de grupos que têm levado o ministério a sério porque entenderam o que Lázaro falou. Porque entenderam o que ouviram, sabe? Entenderam a importância do legado. Assim também o Sentimento Novo, que ele sempre dizia que era a primeira igreja, que a Batista Luz Divina era uma congregação do Sentimento Novo, porque a ideia do Sentimento Novo era mudar a vida de pessoas. E é isso que a igreja faz, né? Deus trabalha através das igrejas, dos pastores, dos líderes, mudando vidas. E o Sentimento Novo é isso, não é só um local onde você vai, onde as pessoas procuram, passa 9 meses e para de usar drogas. Se não tiver um encontro verdadeiro, aquilo não vai resolver. Não vai resolver. É verdade. Então ele sempre trabalha com Deus, né? É um encontro,
É você se descobrir mesmo, de verdade, sabe? Aprender a respeitar pai, aprender a respeitar mãe, valorizar, ser grato. Então, tem todo um processo ali no trabalho que a gente vem tentando manter com o alicerce que Lázaro deixou. Nada é como antes. Eu não posso dizer para vocês, tá, a Igreja Batista Luz Divina é a mesma, o sentimento novo. Não é verdade, não é o mesmo, nada é como antes. Lázaro faz muita falta. Lázaro era uma pessoa que ele preenchia qualquer ambiente onde ele chegava. Ele tinha uma palavra, às vezes eu estou diante de situações e alguém fala assim, me conta algo assim, sabe? Uma amiga, uma vizinha, alguém, qualquer pessoa que me chama e me conta um problema, imediatamente, às vezes eu fico sem palavras e eu lembro, se Lázaro estivesse aqui, ele saberia exatamente o que dizer. E é incrível, irmã Vânia, porque hoje um ministério assim, né? Eu não digo não só do irmão Lázaro, mas pessoas que carregam uma palavra, são pessoas que sempre vão fazer falta. Sim. Quando ela tem uma palavra, e realmente eu conheço pessoas que você sempre vai ter ali uma palavra. No cenário que a gente, por exemplo, um exemplo que nós estamos vivendo, não sei se com vocês é assim, quando acontece alguma coisa, vou falar, por exemplo, de política, quando acontece alguma coisa, uma notícia, existe 2 ou 3 pessoas que você vai consultar logo para saber o que aquela pessoa está falando. Sim. E no reino de Deus, quando acontece alguma coisa também, a gente sempre tem alguma pessoa que a gente quer ouvir a opinião, que a gente quer. Então, realmente, essa palavra que você falava que o irmão Lázaro carregava, né? Ele carregava. Uma palavra. Então, faz muita falta, sabe? Tanto na igreja, quanto no centro, quanto em casa, como amigo, para os meninos, Leno, a turma toda, Timas, que teve a oportunidade de estar ali perto dele. Então, ele sempre tinha uma palavra. E hoje a gente enfrenta esse desafio, essa falta, mas como eu disse antes, a gente entende que aquela semente foi plantada por Lázaro, Deus usou Lázaro. Só é possível porque foi plantada uma semente, né? Foi plantada uma semente. E a missão que ele nos deu foi de regar essa semente que foi plantada. E eu sempre falo, gente, não é uma palavra nova. A gente não precisa hoje de uma palavra nova, a gente precisa lembrar. Ô, glória. Todos os dias. É forte, viu? A gente precisa lembrar, porque se a gente lembrar, a gente não vai se perder no caminho.